Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês podem assistir a qualquer horário. Retornamos aqui nesse estúdio que está novo, maravilhoso. Parabéns pela reforma. É sempre bom observar os empreendedores evoluindo, seja da nossa Avenida Analice Sacatauskas e de todos os bairros da nossa cidade. Estou aqui com a Angélica, que é uma empreendedora da nossa avenida. Muito grata por a sua participação, né? E vamos aqui conhecer a sua história. Então, iniciando, por favor, Angélica, se apresente. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Já era um tempo que a gente estava marcando, né? E graças a Deus chegou o momento certo, né? Eu acho que Deus tem a hora certa das coisas acontecer e eu tô aqui, eu tô muito feliz pelo convite. Bom, meu nome é Angélica, eu sou cristã, eu sou esposa do Eduardo, eu tenho dois filhos, o João e a Maria, e eu tenho um propósito de vida muito lindo, que é uma missão de trazer embelezamento para o olhar das clientes, né? Das mulheres, realçar ali e também o propósito de ajudar outras mulheres a empreender no mundo da beleza também. Ai, que maravilha! Eu já tive o privilégio de conhecer o seu estúdio, né, que fica no 310? Isso, na No, Annalise. no andar, né, superior. Inclusive, é muito interessante porque, assim, nós passamos nas calçadas, seja do lado par ou ímpar, Uhum, e nem sempre olhamos para o que tem acima. E tem muitos empreendimentos como o seu, sim, né, que trata de um serviço tão especial para tantas as mulheres. Quando você fala de beleza, ele é um conceito muito amplo, né? Não é apenas a beleza estética que é importante, mas ela interfere naquela beleza que você sente aqui dentro. sim. Então me conta como que você começou nesse caminho da beleza? Quando? Há quanto tempo, né? E como se deu essa história? Sim, assim, eu sempre gostei de me cuidar. Eu sempre gostei muito de maquiagem e eu também já tinha o sonho de empreender. Então, assim, desde muito pequenininha, bem de novinha, eu já queria ter meu próprio negócio. Então, eu fazia o quê? Eu fazia aplicação de piercings nas unhas, né, das amiguinhas da escola, então, e cobrava um valor simbólico ali. E eu já vendi Mary Kay, já fiz sabonete artesanal, fiz várias coisas, já tentei empreender em várias formas, né? Mas nunca me achei. Então, eu sempre trabalhei como CLT, eu trabalhava em contabilidade. E eu sempre gostei de fazer maquiagem, de me cuidar e de já colocar extensão de cílios. Eu estava passando por uma fase assim bem difícil na minha vida, que assim, basicamente o valor que eu ganhava, né, de salário, ele não dava só para pagar ali as continhas do mês, né, do final do mês. Nunca sobrava quase nada. Então eu resolvi fazer alguma coisa para ter um dinheirinho ali extra no final do mês. Foi nisso que surgiu a vontade de querer aprender alguma coisa nova. E aí, como eu já gostava de maquiagem, eu gostava da estética, aí eu falei, eu vou tentar no ramo da extensão de cílios. Aí eu fiz meu primeiro curso, gostei muito, porém, assim, eu comecei em 2020, foi quando eu fiz meu primeiro curso na área da extensão de cílios. E ali eu tava super feliz, foi em fevereiro de 2020. Fiz meu curso, aí eu agendei vários modelos para mim poder fazer, tava super feliz. E quando foi março, já chegou a pandemia. Então, ali, meu sonho de ter vários modelos foi por água abaixo, porque a maioria a gente não sabia como que tava, né? Ali a Covid, como que aquele vírus se propagava, né? Nas pessoas. Então, eu acabei não tendo ali muitas modelos, acabei fazendo só da minha mãe, da minha irmã. Fiquei bem triste no início, mas Deus sempre deixou a certeza no meu coração que era aquele caminho que era para me seguir. Nisso, eu continuava trabalhando no meu emprego CLT e continuei atendendo algumas modelos em casa. E foi aí que eu fui crescendo, fui fazendo cílios, fui fazendo, até que chegou novembro. Aí eu tive certeza que era um passo ali importante que Deus queria que eu tomasse, que foi quando eu abri ali, quando eu entrei na Analice. Então foi, em novembro de 2020 que eu abri ali meu estúdio, Ainda em plena pandemia, em né? plena Mas pandemia. acho muito interessante quando você fala que desde criança você já tinha um sonho de empreender e esse caminho da beleza te atraía porque você gostava de fazer em si e foi o que Deus Foi, preparou para você, né? foi, Você, como é cristã, acredita muito, né, nesse trilhar de Deus. sim. E o desafio que você teve de empreender em plena pandemia.
que Foi. foi infelizmente, né, um período muito difícil para muitos empreendedores, né? Mas Foi. você já tinha começado, então Sim, foi. E como que você chegou naquela sala? Você já tinha visto outros imóveis para locação ou você chegou lá e falou, não, aqui é o meu canto? sim, Deus preparou tudo perfeito, porque quando eu pisei lá, tanto foi preparação de Deus que eu falo, porque aquela sala, pelo valor que eu poderia pagar, Deus preparou uma sala assim perfeita para mim, num valor bom, um valor ótimo, assim, que cabia no meu bolso e uma sala grande, né? Então ali foi muito preparação de Deus. Mas quando eu pisei ali, eu vi a vista, eu já amava a Avenida Analice, então para mim é uma avenida linda, né? É o coração de Osasco, né? Perto da prefeitura e tudo. Então, quando eu pisei ali, eu já sabia que lá era o que Deus preparou para mim. Então, ele preparou aquela sala com muito cuidado e amor, porque eu amo vistas, né? Então, minha sala, como você foi lá, você viu, é uma vista Ai, um enorme de janelão, vidro. adoro janelas, eu sou É, apaixonada então é por lindo, janelas. é Você chega lá, lindo. você já sente a amplitude. Sim, É incrível, né, como a janela assim, ela abre a visão. sim. E você é de Osasco? Sim, sou de Osasco. Nascida e crescida em Osasco. Eu nunca saí daqui. Eu morava ali no Jardim Abril, agora hoje em dia eu moro no Campesina. Ah, o meu marido também do Jardim da Abril. Na É, verdade, não do estado, né? Mas ele migrou sim. muito cedo e ele sempre morou mais para cima, lá perto da igreja. Ah, sim, tá, conheço. Conheço lá em cima. E é tão incrível porque algumas pessoas que eu já entrevistei, empreendedores da Uhum. Avenida, são de Osasco. Teve um ou outro que era de São Paulo e acabou sendo puxado aqui Olha. para a cidade. Como que é essa tua relação com Osasco? Ah, eu amo. Eu amo Osasco. Pra falar a verdade, eu nunca saí daqui. Eu tive poucos empregos assim, que eu trabalhei pra fora, mas assim, pra mim eu sempre gostei de trabalhar pra cá, de estar mais aqui. Então, adoro o centro de Osasco, calçadão. Cachorro quente, não tem coisa melhor, né? Osasco é muito bom. Ai, Então, abrir um negócio aqui foi uma porta maravilhosa. sim, né? Então, assim, você queria empreender também, sempre quis e empreende na cidade, né? Sim, é isso Agora mesmo. vamos, ao universo, assim, daquilo que te chamou para o Sim, empreendedorismo, que é dessa extensão de cílios. Você é uma sim. lash profissional, é assim que se pronuncia? Isso, lash designer. Lash designer. É, E além de aplicar, você também forma outras profissionais. sim. Desde o início, você quis também fazer essa formação? Sim, para falar a verdade, todas as empresas que eu passei, quando eu trabalhava, eles sempre me colocavam, sempre eu ia para um lado do meu emprego que era ensinar alguém. Então, eu sempre já fui voltada para esse ladinho, né? De sempre estar ajudando, de estar. Eu sempre tive esse dom de ajudar as outras pessoas. Então, na extensão de cílios aconteceu a mesma coisa. Quando eu comecei, que foi em fevereiro de 2020, conforme eu fui atendendo as clientes, muitas clientes gostaram da minha trajetória, porque elas viam, né? Da onde eu vim. Então, tem muitas clientes que passaram comigo na minha casa. Então, minha casa era só era na casa da minha mãe que eu atendia, eu só tinha uma poltrona ali muito simples, um carrinho e um mocho. Então, depois disso, elas me viram abrindo o meu estúdio, eu saindo do meu emprego CLT em plena pandemia. E como assim você conseguiu? Então, muitas dessas minhas clientes falavam: Olha, me ensina isso daí, como que você conseguiu, né? Eu quero também empreender, eu quero ter mais tempo para os meus filhos, para minha família, para o meu marido. E aí foi nessa que eu falei: não, é verdade, eu vou ajudar outras mulheres também a ter essa mudança de vida, assim como os cílios deu uma mudança grande na minha vida, eu vou ajudar outras mulheres a chegar também, para que elas possam ter essa mudança também na vida delas. E aí foi isso, aí o sonho foi abrindo. Tanto é que quando eu abri o estúdio, né, quando eu entrei lá em 2020, em novembro de 2020, no primeiro mês eu já dei meu primeiro curso, né? Então foi eu entrar, eu pisar o Nossa! pé, eu já dei meu primeiro curso nesse mês mesmo. Então foi bem legal. Que ótimo! E quando você fala que você tem clientes desde a sua casa, Sim, então já são clientes de 6 anos, porque esse ano você sim, completa 5 só na sim, Analice. E é é isso muito mesmo. bom que você tenha inspirado outras pessoas a também a empreender, porque a tua história é muito inspiradora, né? Sim, E eu acho que tem tanta força assim quando você começa do nada, é né? Do verdade. nada, só com aquele desejo, fala assim, você tem o quê? O recurso que Sim, é a tua habilidade, né? sim, E muitos empreendedores querem empreender como, assim como eu, também como você, que a gente também começou do zero com o recurso, com a é, habilidade que a gente tinha. Hoje
já temos mais ferramentas para buscar, né. Sim. Dentro desse teu caminho empreendedor, quais os principais desafios como empresa que você enfrenta? Nossa, muitos, porque assim, primeiro começou porque eu era CLT, eu comecei ali na pandemia, então meu pai e minha família, quando eu cheguei neles, eu falei: olha, eu quero sair do meu emprego CLT, que eu tinha, querendo ou não, muitos benefícios. Meu filhinho, ele tinha apenas 4 anos na época, então eu tinha um convênio médico, que ali um convênio, né, naquela época, era coisa assim. Muito boa de você ter, então eu queria abrir mão de tudo isso para poder abrir meu próprio negócio, meus pais. E hoje eu vejo que, tipo, não é que eles quiseram influenciar a não abrir, mas por eles me amar tanto, eles não queriam que eu caísse ali, né? Então, quando eu falei para eles, olha, eu quero abrir meu próprio negócio, eu vou sair, eu vou pedir minhas contas, eles falaram, não, não sai, porque tá todo mundo fechando, os comércios tá fechando, como assim você vai abrir? Né? Hoje em dia eu entendo que ali eles me amavam tanto que eles não queriam que eu passasse por alguma dificuldade, Necessidade. necessidade. Uhum. Mas assim, é igual eu sempre falo, que a gente tem que ter pessoas do lado que motivam a gente a ir. Então, meu esposo, né, que na época era meu namorado, Que tá aqui no bastidor. é, sempre esteve comigo todos os tempos. E assim, mesmo ele sendo CLT, mesmo aquela, né, em 2020 foi uma loucura, assim, da doença, tá Muita angústia, ninguém muita sabia o angústia. cenário do que estava por vir, né. Sim. Então ele foi a única pessoa que olhou pra mim e falou: "Amor, vai. Se não der certo, você volta e tá tudo bem, né? Sobre o convênio, Deus vai nos abençoar, não vai acontecer nada com o nosso filho, né? E tá tudo ok." Então foi nisso que eu peguei e é muito bom quando você tem uma pessoa que te motiva a dar continuidade naquilo, naquele seu sonho. E aí foi aí que eu falei: "Eu vou mesmo." E aí ele foi junto comigo pra conhecer a sala. Quando eu contei pros meus pais, já estava tudo feito. Hoje minha mãe trabalha comigo, então ela já tá até já há anos trabalhando lá. Hoje eles são super felizes, né? Tipo, meu pai compartilha tudo minhas coisas, tá super feliz, né? Que graças a Deus até hoje meu estúdio tá indo muito bem, né? Então ele super orgulhoso, né? Mas no início ele ficou com bastante medo, porque ele também é autônomo, né? Sim. Então ele sabia a dificuldade que é hoje em dia você ser um autônomo, que é você, às vezes vai ter mês ali que você vai ganhar muito, vai ter mês que não vai ganhar menos. É E, variável, né. e na pandemia a maioria das pessoas não estava querendo fazer serviços, né, com ele, porque ele é tapeceiro. Mas, graças a Deus, o estúdio, ele, mesmo na pandemia, Deus abençoou muito, que ele cresceu muito, né? De lá pra cá, tem crescido demais. Que ótimo, e segue crescendo, Segue né. crescendo. Atualmente, além de você, né, o teu marido que acredito que tá junto, né, nessa Tá, Ju? empreitada, a tua mãe, e quantas outras profissionais trabalham lá? Eu tenho mais outras 3 lash e uma nail designer que é de unha. Hoje a gente é uma equipe de 4 nails, mais uma, não, de 4 lashes e uma nails, então somos 5. Então eu tenho um time aí de 4 meninas comigo. E esse universo, assim, da extensão de cílios, ele, bom, eu conheci É, ele quando eu fui te visitar, sim, porque eu não tenho muita afinidade, né, com sim. esse universo da estética, mas eu observo que cresceu muito. Quando que isso começou e a tendência para o futuro? É que tenha Uhum. continuidade? Sim, eu conheci também a extensão um pouco antes de eu começar, né, a empreender nessa área. Então, eu comecei a fazer extensão em 2019. Então, eu acredito que foi ali que as pessoas começaram a conhecer. Por que que eu acredito que na pandemia deu um boom, né? Subiu muito alto? Porque a gente usava muito máscara. Então, as mulheres, elas não tinham o que fazer, vamos supor, passar um batom, passar uma base, ali já não se maquiava mais. Então, o olhar ficava muito destacado. Então, ali aquelas clientes que buscavam ter alguma coisa, um diferencial, tá ali com uma aparência melhor, né? Elas acabavam optando por fazer a extensão de cílios. Então, isso ajudou muito, mas o mercado tá super em crescimento. E eu gosto muito de ficar indo conforme vai o mercado. Então, hoje em dia, as clientes buscam mais técnicas mais naturais. Então, são lash lift, né? Que você foi aquele dia eu te expliquei sobre o lash. A brow também, que é de sobrancelha, que a gente também faz todo esse trabalho de rosto, né? Embelezamento do olhar, que eu falo. Então, vai da sobrancelha, dos olhos também. E a gente tem várias técnicas. Então, hoje no estúdio eu tenho mais de 14 técnicas. Então, qualquer mulher que chega hoje lá, eu consigo
trazer o que ela busca. Então, se a cliente ela busca hoje mais naturalidade, eu tenho uma técnica perfeita para ela. Se a cliente ela é empreendedora ou não ou tem filho, tem vida corrida, não consegue ficar tendo retorno a cada 15, 20 dias, né, de manutenção que a gente tem, eu tenho técnica perfeita para ela, que é cílios que duram mais de 30 dias. Eu tenho outros tipos de técnicas. Então, são 14 técnicas que eu tenho certeza que qualquer mulher que for lá vai se achar, vai encontrar a técnica ideal, sabe? Então, isso é bem legal. Então, o mercado está em evolução constante. Ontem mesmo eu fiz uma modelo de uma técnica nova que chama anime. É uma técnica, assim, para um público mais jovem, sabe? Mas então eu fico bem antenada, assim, nessas técnicas novas. Sempre tento trazer para o estúdio para que meu estúdio seja um lugar que possa ali abraçar todas as mulheres que estão em fase diferente. Porque às vezes a gente está numa fase de um cílios mais natural, outras a gente quer um cílios mais cheio, mais volumoso, né? Então, meu estúdio abrange várias técnicas. Isso é bem Nossa, legal. 14 técnicas. 14. É, fiquei até impressionada. Sim, E nessa busca de aprimoramento, assim, quando você começou, você fez um curso, você segue se aprimorando para sim. também aplicar isso no teu estúdio? E alguma dessas técnicas que você mencionou, você que criou ou você foi buscar inspiração? Sim. Olha, eu tenho algumas técnicas no meu estúdio que eu que criei, que é técnicas que eu fui, busquei de longe, peguei algumas técnicas, né? Eu trouxe, fui uma das pioneiras praticamente de Osasco a trazer, principalmente essa dos 30 dias. E nessa variação eu fui fazendo outras variações de técnicas. Então, alguns nomes, vamos supor, Maldiva, Tiffany, que é o nome do azul que remete ao estúdio, né? Então, são técnicas exclusivas do meu espaço. É técnicas que você não encontra em outros estúdios, porque elas são exclusivas do meu estúdio e também das minhas alunas, porque essa técnica eu ensino também no meu curso. Então, um diferencial do meu curso também é esse, que eu consigo ensinar uma técnica super diferente ali para minha aluna e ela consegue aplicar nas clientes dela. É, porque isso vai ser um diferencial também do Sim, serviço que ela vai oferecer. sim, Nossa, que bacana. E quando você falou lá, né, da época da pandemia, tudo, das pessoas evidenciarem a beleza do olhar, sim. é muito interessante, porque o olhar diz tanto É, e quando alguém chega lá e você vai apresentar as suas técnicas, eu acho que pelo feeling do teu trabalho, você já olha o rosto sim, dela e já indica. Não que ela vai sim, escolher exatamente a que você indicar, mas é uma orientação muito valiosa. Como é que funciona? muito. Hoje em dia, eu sempre treino meu time a fazer o quê? A olhar, não somente a cliente chegar, deitar na nossa poltrona e falar, eu quero o volume, vamos supor, brasileiro e pronto, a gente fazer. Não, a gente vai sentar, vamos conversar com aquela cliente, vamos entender para que ela quer aquela extensão, se é para o dia a dia ou se é para algum evento, né? Se ela deseja dar continuidade com aquela extensão, se ela é uma cliente que quer uma técnica mais rápida ou que ela busca mais durabilidade. E aí também a gente vai para o mapeamento, que seria o quê? A gente mapeia o olhar da cliente. Assim como no designer de sobrancelha, né? As designers, elas acabam fazendo o mapeamento da sobrancelha para o quê? Para que a sobrancelha fique no formato perfeito ali do rosto da cliente. A gente também faz isso com os cílios. Então a gente faz o mapeamento, o desenho do olhar justamente para isso. Então vai ter clientes ali que tem peles um pouco mais madura, vai ter um pouco mais de excesso de pálpebra. Então para essas clientes a gente tem uma técnica ideal que é para poder não aparecer Atenuar, pelo menos, atenuar. né? Então, a gente tem técnicas que abrem mais o olhar, a gente tem técnicas que alongam o olhar. Então, assim, é bem legal, porque realmente é realçar. Não é só a cliente chegar lá, deitar e pronto, fazer qualquer coisa. Não, a gente faz todo um trabalho por trás disso para que ela saia ali se sentindo bem e não apenas seja só mais uns cílios, né? Nossa, que bacana. É porque Sim, ela tá ali realmente buscando melhorar nesse sim, sentido, né? E eu acho que essa evidência no olhar dá realmente um outro tom. sim, Quando ela chega lá e depois que você finaliza sim. a aplicação que ela se olha, eu imagino que tem É, até um brilho assim diferente sim, quando ela se vê no espelho. sim, é isso Então mesmo. eu imagino a sua satisfação em realizar essa transformação, né? Sim. Agora me diz, eu quero saber,
De onde surgiu o nome? Nem sei se eu vou pronunciar direito, Isso de Angélica. Ferrer. De Ferrer. É, de Ferrer. De Ferrer. Isso. É o nome do estúdio, aliás, muito bonito. Também gostei bastante assim do logo. Depois eu vou colocar é, a Sim. imagem. Eu achei muito bacana. Como que você escolheu esse nome? Para Qual o falar a verdade, foi significado? o meu esposo que escolheu o nome. Eu estava com ele. Para falar a verdade, quando eu escolhi o nome, eu não tinha nem feito curso, você acredita? Eu já sonhava. É uma coisa assim incrível. Eu já sonhava com tudo. Até a logo eu já tinha feito antes de fazer meu primeiro curso. Então eu já me via lá com o meu Instagram lindo, cheio de seguidor, cheio de cliente. E o Estúdio Ferrer, ele significa Angélica Ferreira, né? Então ele vem de Angélica da Silva Ferreira, é meu nome. Então de Ferrer é Ferreira, né? Aí ficou, a gente colocou de Ferrer para ficar do meu sobrenome mesmo. Daí foi disso. E a borboleta, porque eu amo, né? Eu acho que a borboleta ela é um símbolo de transformação, que é hoje, né? Vamos supor, tem a largata. Então ela passa ali por um casulo, é um processo de transformação que ela tá lá dentro. E depois daquilo ela abre as asas dela e ela voa. Então é basicamente nisso que eu busco do meu estúdio, tanto para mim quanto para minhas clientes que me buscam hoje, que é esse processo de transformar, de da cliente chegar hoje no meu espaço e ela ter realmente uma transformação, porque eu não acho que é só uma técnica, não é só uns cílios, é muito mais do que isso. E a cor azul, porque eu amo azul, né? E então aí eu coloquei todas as características do que eu gosto, coloquei no estúdio. Aí Ah, por isso. que maravilha. E sobre o curso, para as pessoas que se interessem, né, em Sim, aprender as técnicas que vai muito além da técnica, eu acho que isso é importante, imagino que você sim. ressalte também isso que é tão valioso de você transformar o olhar de uma pessoa, Uhum. porque mexe muito com a autoestima e enfim, né, mulher sabe como é. Sim. Isso. Você só ministra o curso presencial ou tem a possibilidade, eu moro em outro estado, como que eu faço para cursar com a Angélica? Isso, tem online também. Eu fiz a gravação do curso online, maravilhoso, como se a aluna tivesse mesmo no presencial. E eu também dou suporte de mais de um ano, então eu fico ali no pé da minha aluna, querendo saber se ela tá seguindo certinho, se ela tá assistindo os vídeos, Tirando dúvidas. tudo. Então, assim, para minha aluna sair apta ali para sim desenvolver, porque a extensão de cílios é um serviço que exige muito cuidado, porque a gente mexe com a região dos olhos, né, da cliente. Então, hoje em dia, quando eu ministro o curso presencial, eu tô ali com a minha aluna, eu consigo pegar na mão dela, né? Eu consigo dar uma explicação melhor. Como o curso ele é online, então eu tento ficar pegando no pé da minha aluna, né, que fecha esse curso online, para que ela consiga ali fazer todas as etapas certinho do meu curso para que ela possa tá apta para poder começar a fazer a extensão. E os produtos, assim, que você utiliza na extensão de cílio, todos eles são nacionais? Porque é uma preocupação, né, quem é do ramo da Sim, estética em ter qualificação também, sim, porque a qualidade do produto vai impactar no serviço que você realiza. sim. Como eu vim, né, comecei na pandemia, então desde lá eu trago muitas coisas ainda que, que a gente utiliza ainda. Então vamos supor, luva para fazer a sobrancelha, né? A gente tem todo o cuidado, a máscara é essencial. Lá no estúdio todas elas usam máscaras, então não tem isso de ficar respirando perto de cliente, né? Ou até mesmo a gente manda mensagem também para cliente para querer saber se a cliente está com alguns sintomas virais, para que não entre também no estúdio. E os produtos que a gente utiliza é só recomendado pela Anvisa, são todos liberados. A gente tem colas, desde colas que são para todas as clientes, como colas antialérgicas, que são para alguma cliente que já teve vamos supor, já teve alguma irritação por conta de unha, algum tipo de sintoma. Então a gente faz alguns testes alérgicos para entender qual que é a cola ali que vai ser a melhor opção para a cliente, outros produtos também, como primer. Todos esses produtos são tudo liberado pela Anvisa, então eu só trabalho com os produtos melhores, né? Desde o meu início, eu foquei muito em sempre trazer o que há de melhor, porque eu sempre pensava, olha, imagina, eu vou trazer qualquer coisa para minha cliente e depois mais para frente meu estúdio não aguenta, ele não fica. Então, hoje em dia, a gente que empreende, a gente sabe, se você não cuida dessa relação dos cuidados, né?
com a vigilância, tudo certinho, mais para frente pode acontecer alguma coisa e você não vai dar continuidade. As clientes, elas, hoje em dia, o meu ramo, eu quero que a cliente volte daqui 15, 20, daqui um mês, é que ela indique. Então, não é apenas um serviço que eu vou fazer hoje e eu vou esperar essa cliente voltar só daqui um ano, não. Então, eu tenho que ter um cuidado com a minha cliente hoje para que ela tenha cílios, até mesmo para voltar daqui 15, 20 dias, para que ela possa dar continuidade com o meu procedimento, né? Com o procedimento que é feito pelo estúdio. Ai, que ótimo. Isso é muito bom, porque eu também, como empreendedora, fiquei muito feliz com a sua fala, porque tem muita sintonia com aquilo que eu acredito. Sim. Eu recebo muitos clientes lá no nosso comércio, que também é na Analice, por indicação. Sim, Apesar de, né, ter esse avanço tecnológico das redes sociais, a maioria dos sim, nossos clientes ainda vem por sim. indicação de alguém que já fez um serviço É conosco. isso. E eu acredito que você também, né? Claro Sim. que é muito importante você estar na É, internet, sim. é a tua casa ali, serve também, inclusive, para indicar. Então, eu fui lá na Defer, no estúdio. Uhum. Gente, olha, segue esse Instagram, Sim, se tiver interesse no serviço, vá lá. Mas sim, surge, e principalmente nesse seu ramo, né? Que é nosso sim, também, que é um ramo de serviço, você se colocar no lugar do seu cliente, porque também sim, nós somos consumidoras. sim. Bom, assim, uma coisa que eu falo muito para minhas alunas é que não adianta a gente só saber fazer cílios. Porque você fazer cílios hoje é muito fácil, é colar um fiozinho. Porém, ali por trás tem muito mais coisas. Então, nesse meu ramo de empreender, já passou muitas pessoas por mim que era ótimas profissionais, que eram lashes maravilhosas, que faziam um trabalho excelente, mas não cuidava do pós, não cuidava, da cliente depois. Então, hoje em dia, no meu estúdio, o que que ele tem? Ele tem garantia. Então, vamos supor, a cliente vai hoje, ela paga um valor, ela está fazendo um investimento ali nela, né? Então, vamos supor que ela paga R$ 100, é um valor ali. Então, ela tem uma garantia que aquele cílios, ele vai ter duração. Pelo menos para ela voltar para uma manutenção. A gente sabe que hoje em dia os cílios, eles têm ali o ciclo dele de crescimento. Então, o ciclo, o fio, ele acaba caindo, né? Tem um ciclo ali de crescimento, ele cai, ele nasce de novo. Porém, dentro disso, a gente dá essa garantia de 5 dias. Caso caia mais do que a quantidade certa, a cliente ela pode retornar para poder fazer de novo para a gente aplicar onde caiu. Então, a gente dá essa garantia para a cliente. Então, hoje eu falo muito para minhas alunas sobre isso, porque eu acho que o diferencial que fez eu estar até hoje no mercado foi porque eu sempre fui muito justa com a minha cliente. Até lá atrás, quando eu precisava muito, né? Porque eu trabalhava na minha CLT e eu atendia na minha casa, às vezes a cliente marcava comigo e vamos supor que ela ia pagar R$ 100 no cílio. Eu ficava contando com aquele valor, né? Eu falava, nossa, eu vou ganhar R$ 100, né, tal. A cliente às vezes chegava no meu espaço, só que ela agendava uma técnica, vamos supor, muito cheia. Aí quando ela chegava, os cílios dela não estava adequado para poder aplicar aquela técnica. Então, às vezes eu tinha que pegar, olhar e falar para ela, olha, infelizmente, não vai dar para fazer essa técnica que você escolheu. A gente vai ter que fazer uma técnica muito mais levinha e aos poucos, conforme seus cílios for melhorando, né, a qualidade do fio, a gente vai adicionando uma técnica mais volumosa. Então ali eu acabava, em certa forma, não ganhando aquele valor que eu até esperava, e eu oferecia serviços menores para minha cliente, mas justamente pensando que era para a saúde ocular dela, né? Então, o meu foco, e hoje em dia eu até sempre converso com o meu time, é que o nosso foco nunca pode ser o dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é uma coisa que ele vai vir, mas a gente tem que focar na cliente, focar ali no fio dela, realmente na saúde ocular dela. Então, se a cliente ela marcou uma técnica com a gente e essa técnica, ela tá muito pesada para o tipo do fio dela, o fio dela a gente vê que não vai aguentar, a gente não vai aplicar. A gente prefere perder essa cliente, que ela até. A gente já teve casos de cliente que fez cílios, aí depois, eu quero fazer um lash, aí fez lash. Aí depois, quando foi querer fazer o cílio de novo, eu falei: olha, tem que esperar um tempo de 15 dias para poder fazer a aplicação, porque pode ocorrer de quebrar seu fio natural. E ela falou: não, mas eu preciso dos cílios. Eu falei: eu não vou fazer. Então, eu já cheguei a perder clientes, e mesmo sabendo que eu precisava daquele valor, não tem problema, mas eu preferia sempre perder do que fazer um cílios de qualquer jeito. Então, eu acho que o meu diferencial de ter chegado até aqui foi porque eu sempre fui muito justa com minhas clientes. E hoje meu time ele é assim também. Então, meu time hoje ele busca sempre estar atenta o que que a cliente vai, o que que
o que que vai ficar bom para aquela cliente. Não é só ela escolher a técnica, as 14 técnicas do nosso catálogo, não. Pode ser que chegue na hora, a especialista ela vai olhar e ela vai falar: não, não vou fazer essa técnica, você vai ter que fazer uma menor. E tá tudo bem. Sim, isso é muito E importante, é, porque assim, com isso, Angélica, além de você ser justa e honesta, sim, você está dignificando o seu trabalho pela qualidade. sim, Porque em outro estúdio que ela chegar, de repente a pessoa falar, sim, não, ela quer isso, ok, vamos sim, fazer. Mas pode prejudicar a saúde ocular dela, sim, pode até cair mais cílios, porque assim, isso mesmo. cada pessoa tem o seu organismo, né? Então, assim, Sim, meu cílio é diferente do seu, que é sim, diferente da minha vizinha, da minha filha. Então, você enxergar, ter esse olhar de falar, olha, eu quero um volume russo. Eu acho que eu já vi esse nome aí, sim, tá, gente? Eu não entendo tem muito, sim, mas eu quero um volume russo. Aí a cliente chega lá e você fala assim, olha, mas a situação dos seus cílios não sim, vai aguentar essa técnica. sim, Nem todo mundo faz isso, sim, prefere ganhar aquele valor da sim. aplicação, mas sabendo que isso vai danificar. Então, essa sua fala é muito importante, porque você constrói a confiança sendo ético. Sim. Então, assim, hoje no meu curso, quem me busca, eu tenho certeza que quem me busca para que eu ministre aquele curso para a pessoa, são pessoas que não focam somente no que eu posso ensinar das minhas técnicas, mas sim como eu consegui. Então, eu também mostro essa parte de, olha, você também tem que estar atenta com os cílios da sua cliente, até porque a gente estava falando sobre a indicação. Então, a gente sabe que a cliente, quando ela te segue no Instagram, ela vai consumir o seu trabalho. Então, ela te segue, ela vai ficar ali um mês olhando, olhando, até chegar o momento de agendar. Quando a indicação acontece, a própria cliente, a própria amiga dela que está com seus cílios, né, está com seu serviço no rosto, ela ali já é um portfólio do seu trabalho. Então, aquela amiga dela, ela olha e fala: Nossa, amiga, amei seus cílios, onde você fez? Aí ela vai e indica o nosso estúdio. Então, é muito bom você fazer já um bom trabalho, porque aquela pessoa que está saindo do seu espaço, ela é um catálogo do seu próprio serviço. Então, quando a cliente ela vai por indicação, ela não quer saber o valor, que é o procedimento, quanto tempo demora, nada, ela só quer ir lá e fazer porque ela já viu na amiga dela. Então ela já gostou do que viu. Então para ela agendar, ela agenda muito mais rápido do que ela só te seguir no Instagram. Porque quando ela te segue, ela ainda olha você, olha outras pessoas, né? E quando a Ela está indicação, fazendo uma busca, mas sim, quando ela te escolhe, ela selecionou o teu estúdio, selecionou, né? Então, sim, isso, é isso isso é muito mesmo. importante. Por Sim, isso que eu falo que toda indicação é é valiosa, porque valiosa. já chega com essa característica da confiança. Isso faz Sim, toda a diferença, porque é uma pessoa que vai fazer e vai indicar. E sim. aí a roda vai É girando. isso. Mas para que tenha indicação, você precisa ter alguns princípios de saber como tratar cliente. Hoje eu falo assim, hoje no meu espaço eu busco um espaço muito calmo e aconchegante. Eu até dou essa dica para minhas alunas que eu falo que quando eu iniciei, o que que eu fazia, né? O que que eu acho? Eu penso assim, que a pessoa ela pode chegar mais longe, só que tem alguns pontos que fazem ela chegar mais longe mais rápido. O mais rápido seria como você aprender pelo erro dos outros ou pelo acerto dos outros também. Então, quando eu iniciei na extensão de cílios, o que que eu gostava muito de fazer? Eu entrava no Google, aí eu pesquisava algum estúdio lá que tinha as mesmas técnicas que a minha, então eu olhava em avaliações. No Reclame Aqui também, eu olhava todas as avaliações. Então, eu começava a ver o que que as clientes reclamavam daquele espaço, o que que as clientes não gostavam, e eu também olhava, observava o que as clientes gostavam também. Então, ali eu consegui elaborar um jeito do meu estúdio se assemelhar com aquilo que a cliente hoje busca. Então, hoje meu estúdio, ele é um estúdio calmo, tranquilo. Então, hoje a cliente, ela chega lá, ela dorme, ela relaxa por conta das poltronas, mas também tem uma musiquinha de fundo bem calma. Uma das coisas que eu vi, né, muita reclamação era, eu vou fazer meus cílios, e aí, assim, quando a cliente, ela faz os cílios, o olho dela tá fechado, então ela não enxerga nada, e é 2 horas de procedimento. Então, pensa só, a audição tá 100%. Então é muito ruim você estar num espaço ali deitada, querendo relaxar, e a pessoa atrás de você fazendo o procedimento tá ali falando, reclamando, brigando talvez com o esposo no telefone, discutindo com alguém do espaço. E é muito ruim. Então a cliente ela nunca mais volta no espaço desse, não importa qual seja a técnica. Porque você pode dar uma técnica maravilhosa para sua cliente, mas se você não souber esses cuidados, a cliente nunca mais volta. Pode ser até a melhor técnica do mundo, ela não volta. Então, assim, hoje meu time, eu sempre faço diária,
mensalmente a gente tem reuniões para bater esses pontos. Então, hoje no meu estúdio, a cliente ela chega, ela deita, ela tem uma musiquinha muito calma de fundo, que é realmente para ela relaxar. A leste que está atendendo, ela não pode ficar conversando com a leste do lado. Ou as leste do lado não pode ficar falando quando tem cliente no espaço. Então, a cliente ela fica super aberta ali para conversar com a leste ou relaxar e dormir. Então, você cria uma bolha na sua cliente. Então, aquela bolha ela é muito difícil. Eu falo assim, é muito difícil de estourar. Porque uma coisa é a cliente ir no seu espaço fazer um procedimento e ir embora. E amanhã depois ela vê talvez uma promoção, algum outro trabalho e querer ir. Outra coisa é ela por conta dessa bolha, ela gostar de você, né? Então eu falo Gostar do assim, ambiente, é um é conjunto, um né, de ações. conjunto. Então, quando a cliente ela se apega com você, é muito mais fácil dela falar: não, não vou largar minha leste, porque ali minha leste sabe quem sou eu, que eu tenho filho, meus problemas, porque ali é o momento dela relaxar, conversar. Então, todo esse ambiente é voltado para cliente. Então, isso foi passos que eu fui observando de outros locais. Então, eu acho isso muito importante. É um estudo que você É um fez, isso estudo. é muito um estudo de campo e eu achei Sim, bem interessante você pontuar isso, que você estudou as avaliações prós sim, e contras, sim, porque isso fez, te balizou para você filtrar e falar, não, olha, não pode ser assim, vamos tentar, sim, porque todo empreendedor erra, né? sim. A gente aprende É, também com os erros, isso. com os tombos, porque é um Sim, desafio muito grande empreender, muito. mas você buscar esse tempo de estudo é muito importante. E aplicar isso também no teu curso, né? Porque é como Sim, você falou, você não entrega só a técnica, sim. você vai além com essas informações que podem fazer muita diferença na Muita profissional que diferença. você está formando. Ó, eu mesmo passei, antes mesmo de eu começar a empreender na extensão, eu passei por duas profissionais. Vamos supor, uma profissional, quando eu ia fazer os cílios com ela, eu gosto muito de falar. Então, eu ia fazer os cílios com ela, eu começava a falar, ela aumentava o som, né? Aí eu acho que ela não gosta de mim. E ali eu parei de fazer com ela, mas porque ela tinha um péssimo trabalho? Não, o trabalho dela era maravilhoso, mas o jeito dela, você entendeu? De como ela me tratava. Eu também fiz cílios contra a Leste que ela fazia? A gente fica com o olho fechado e a audição 100%. Então, ela mastigava muito chiclete, ela ficava falando. Então, eu já peguei briga, ela com o esposo dela lá. Se eu tô demorando muito, vem fazer você. Essas coisas. Então, essas coisas eu fui pegando também, como eu, como cliente. Então, muita coisa do meu espaço é eu, como cliente também, como eu gostaria de ser recepcionada, como eu gostaria de ser recebida ali, como eu gostaria que a pessoa me desse um cafezinho ou me desse um bom dia. A pessoa vai relar em você. Então você tem que saber o nome dela, ela tem que querer te dar uma atenção, né, particular ali, de querer mesmo realmente Atenção não plena naquele atendimento, né? naquele atendimento. Não, eu como Então isso faz consumidora muita diferença. também, eu sinto muito isso, porque às vezes, seja em um restaurante ou para comprar uma roupa, qualquer coisa, você sente quando a pessoa realmente tá te atendendo, Sim, você, você. ou ela tá te atendendo e pensando A, pensando B, pensando C. Sim, Aí você se sente assim sim, desconfortável. E o que você oferece é, no teu estudo é o conforto para que sua cliente relaxe, que você faça o procedimento e que ela sim. se sinta acolhida naquele ambiente. Por isso que elas retornam. Sim, é isso. Aí a indicação vem disso. Ninguém vai indicar, porque pode ter certeza. Eu tenho, olha, certeza por ser cliente consumidora. Mesmo que meu cílio estivesse impecável, lindo, se eu não gostasse do atendimento, eu não indicaria minha melhor amiga aí. Eu ia falar, amiga, eu amei o serviço, mas assim, o atendimento é péssimo. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que ter um excelente atendimento do início ao fim, do início que a cliente está te procurando até a finalização. E hoje o meu serviço, eu quero que a cliente volte daqui 15, 20, ou que ela volte a cada um mês para o meu espaço. Então, ali eu tenho que ter um atendimento maravilhoso com ela. Então, hoje a gente faz muito feedback. Hoje eu sei todas as minhas clientes que passam no meu estúdio. Por mais que eu tenha um time muito grande para atender, eu entro em contato com todas as minhas clientes. Com certeza elas vão assistir e elas vão falar, realmente, a Angélica entrou em contato comigo. Eu entro em contato e eu quero saber por que que não voltou, se aconteceu alguma coisa. Então, realmente ali você consegue entender por que que a cliente não voltou. E eu acredito que um feedback, ele é muito bom. Por mais que eu fiz essa vistoria, tem certas coisas que a gente vai melhorando mesmo assim. E eu acho que um feedback ele é muito, muito bom para um negócio. Mesmo que seja um feedback positivo, a gente gosta, mas o negativo principalmente. Também. Porque eu acho que o feedback negativo, ele te ajuda a melhorar
E ali a cliente, ela tá te dando um toque. Ali é um favor da cliente te dando um toque, porque talvez ela quer retornar ainda. Só que ela quer que você melhore naquela situação. Então, olha, estou com isso, esse é o meu problema. É só por conta disso que eu não tô voltando. Se você resolver isso pra mim, eu volto. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem aceitar o feedback negativo. Elas olham e falam, então não quero mais você como minha cliente. Não, gente, calma. Tenta entender a situação da cliente e resolve da melhor forma possível. Por isso que sou eu mesmo que entro em contato com cada uma, porque eu converso, aí eu brinco e eu, olha, a porta está aberta, que bom que... Se a pessoa foi para outro espaço não tem problema, eu falo, que bom que você está tendo um ótimo atendimento, eu fico feliz, mas as portas do meu estúdio estão abertas para quando você quiser voltar. Isso dá, né, é diferente do que hoje, por ser consumidora, é um diferencial, um lugar te chamar para saber o feedback, por que que você não está voltando mais? É, porque nem todos, né, têm Não, essa ação. essa ação. Ah, e você também é mãe, né? Você, Sim, no começo que se apresentou como cristã, como mãe. sim. Como que é conciliar essa agenda maternal com o estúdio, Sim. com todas as atividades? Porque nós somos única e múltipla ao mesmo Sim, tempo. verdade. Olha, para falar a verdade, uma das coisas que eu queria muito empreender, o porquê que eu queria, né, virar dona do meu próprio negócio, era ter mais tempo com a minha família, com meus filhos, com a minha família. Eu queria poder não ter um tempo certo de estar trabalhando. Então, uma das coisas que fez eu querer estar empreendendo é os meus filhos, de poder estar mais próximo deles. Então, meu filho, quando ele tinha 4 anos, quando eu comecei a empreender, antes disso eu trabalhava CLT, eu saía cedo, 7 horas da manhã, voltava para casa quase 11 horas da noite, então eu ia trabalhar, ele estava dormindo, eu voltava, ele estava dormindo. Então, eu só via ele realmente de. Eu era só mãe de sábado e domingo, sabe? O restante do dia, minha mãe que cuidava. Então, ali eu fiquei muito triste. Então, da minha filha, foi planejado. Então, ali eu fiquei 1 ano e meio com ela, vendo tudo, né? Acompanhando os primeiros passos, o engateamento. Então, foi muito bom. Então, assim, claro que empreender leva muito mais tempo, porque a gente fala que a gente trabalha mais do que do que o CLT. É, quem pensa que vou Não, empreender, é e é fácil, não assim, é. não Eu é. tô dizendo assim que tem lá suas vantagens. Eu penso assim que tem os Sim. dois lados. Mas assim, meu filho mesmo, né? Como eu tava no tempo da pandemia, eu trabalhava no notebook, eu trabalhava home office em 2020. Quando eu comecei a fazer cílios, que eu entrei, né, na Annalise em novembro, e dezembro é a época mais corrida. E eu lembro do meu filho pequenininho falando: mãe, eu gostava quando você trabalhava com computador. Tipo assim, olha, quando você trabalhar com computador, você Você tinha tinha mais mais tempo, tempo. porque você estava home office, Porque né? aí eu tava querendo crescer meu negócio, né? Sim. Hoje em dia ele É, no tá início você tem que dar uns 200%, aí depois muito. você vai conseguir essa Sim. fluidez. Sem contar quando você trabalha no CLT, você entra no serviço, vamos por 8 horas, você vai ficar até às 17, você desconecta, né? Tipo aqui, ó, conecta. Não, você Conecta. desconecta porque é uma empresa de outra pessoa. Então, a outra pessoa que tem que cuidar dos detalhes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vamos supor, eu tô lá atendendo, mas eu tô desde as 6 horas da manhã respondendo cliente. Aí eu tô até à noite respondendo, olhando de manhã, vendo se tem, né, se surge algum imprevisto de ambas as partes, da Leste ou da cliente. Então, assim, realmente exige muito, muito de nós, né? Mas é muito bom também porque dá essa flexibilidade. Eu levar minha filha para a escola, buscar ela, Almoçar com eles, almoçar com né? eles, fazer um almocinho. Então, tem os dois lados, né? Mas é muito bom empreender. Eu acho que realmente é a melhor opção. É, eu já ouvi isso de quem empreendeu, por exemplo. Isso são os dois lados, né? Quando você é CLT, você tem horário para chegar, horário para sair. Não Sim. que o empreendedor não tenha também. Tem É, muitos sim. empreendedores pequenos, que tem que estar ali no balcão mesmo, Sim, todo dia. Mas quando você já tem uma equipe que você consegue ter essa flexibilidade, eu já estou nesse caminho de poder acompanhar meu filho para o sim. futebol. Aí, por outro lado, eu já ouvi uma fala de outra amiga que é empreendedora falar: nossa, tô com saudade de quando eu era CLT, porque eu podia dar atestado. Agora a gente não pode dar Não, é atestado, verdade. mesmo estando doente, a gente tem que Isso. estar ali. Olha, Aí depois ela falou: ah, mas quer saber? Eu acho que eu jamais vou conseguir voltar isso. atrás É, e ser CLT novamente pela sim. autonomia e por todo o aprendizado Sim. que o empreendedorismo nos traz, É né? muito crescimento. Olha, é um dia após o outro, é coisas diferentes.
E realmente, esses dias eu tava ruim e a médica perguntou: quer atestado? Eu não precisa. Tipo, vou apresentar pra quem? Pro meu esposo? Falar, olha, não posso ir hoje, tá bom? Não tem como, mas realmente. Mas tem os lados bons e os lados bons, mas é muito bom você empreender, você ter ali um propósito de vida, porque assim, hoje em dia. Eu mesmo, quando eu era CLT, eu não tinha muito propósito do que eu queria ser. Eu apenas ia, trabalhava, entrava no horário que eu tinha que entrar, né? Porque era obrigada a entrar naquele horário. Hoje não, quando você empreende, você tem, você olha e você sabe o porquê você quer levantar da cama, entendeu? Você sabe se você pode escolher ir abrir seu estúdio ou não. Mas você tem um propósito ali. Você fala, não, eu vou levantar porque eu tenho um propósito de vida, né? E é isso. Mas é muito bom, muito gratificante. É, para nesse no seu caso, o seu ramo é serviço, né? Sim, Como o meu. Além das suas técnicas de leste, sim, específica aí da tua atuação, você também foi buscar outros tipos de aprimoramento em cursos de gestão, ou é uma outra pessoa que faz gestão? Como que você se organiza dentro, né, dessa tem tantas coisas, é, né, para resolver, tem porque não é muito. só ir lá atender, né? Sim. Ah, então, eu sou formada em ADM, então isso já me ajudou um pouco, né? Eu sou formada em ADM, isso ajudou muito, mas assim, hoje em dia eu pesquiso muito, eu faço curso de marketing, eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito de editar, então hoje em dia eu que faço a edição de todo o perfil, então de fotos, de carrossel, tudo que tem lá eu que edito, eu gosto dessa parte. Então, pra falar a verdade, sou eu mesmo, sou mil e uma utilidade, e meu esposo que ajuda também, ajuda muito, então ele fica focado em outras coisas, então ele tem a gestão de estoque, tem várias outras gestões no estúdio que daí eu passei pra ele. Olha, você resolve isso, eu resolvo metade da outra. E é isso, e a gente vai se ajudando. E graças a Deus a carga é muito mais leve quando, né, a gente Quando você divide. divide, sim. Sim, é muito E mais como leve. que é trabalhar vocês dois? Pois é. Porque ele também, por exemplo, você saiu primeiro, Sim, depois ele saiu, fala, não, vamos abraçar o sim, projeto junto foi. e vamos seguir. Sim, assim, a gente tenta, às vezes a gente para e fala, não vamos falar sobre isso agora. Vamos conversar Sim. depois, porque senão você fica levando problema para casa, né? Então é muito ruim. E ali seus filhos querem a atenção de vocês e vocês estão falando sobre negócios. Então hoje em dia a gente, quando tem um assunto, hoje a gente aprendeu o quê? Quando tem certos assuntos para resolver, a gente é rápido. Né? Então a gente resolve muito rápido, a gente olha e fala, não, essa decisão, pronto, vai ser tomada e pronto. A gente não fica ali discutindo sobre aquilo. E a gente também divide visões. Então ele passa a visão dele, eu passo a minha. A gente olha e fala, não, vamos resolver. Mas é rápido, sabe? Então a gente não fica mais angustiado ali, passando dias e dias tentando resolver um problema. Então a gente é muito rápido nisso para que a gente possa ter o tempo com nossos filhos, senão é muito ruim você chegar em casa e um fica no celular, o outro tá no celular fazendo outra coisa, não. Então a gente tem o dia, né, que os nossos filhos ficam na escola, então a gente tem um dia para resolver. Então a gente tem etapas do dia, ele tem as etapas dele, do que ele tem que fazer, e eu tenho as minhas, e a gente tenta resolver ali no dia para que não fique serviço para a noite, para que a gente possa deixar a noite somente para os nossos É, filhos. eu digo que é o nosso terceiro tempo é É, precioso, até porque é, eu tenho uma amiga que teve um burnout. sim, Que é aquele, você chega na extrema exaustão, é, justamente acho que por causa disso. E sim, você tentar esse equilíbrio de, olha, o momento da minha pausa é o momento da minha sim, pausa, é tem fundamental, que até ter. porque aquele teu lazer e o descanso vai impactar em como você vai estar para estar atendendo lá na Sim, ponta. é isso Isso, mesmo. no começo também, nós trabalhávamos inclusive aos sábados, Uhum. que no início você tem que, né, É, no dar. Então, início assim, depois a gente foi diminuindo essa sim, carga. Teve uma época que o meu marido também teve, não chegou a ser um burnout, mas ele teve um estresse, assim, extremo, de sim, ele estar lá trabalhando e começar a sim, desmaiar, assim. é, E aí, aquela correria, fazer exame, isso, aquilo, não era nada, só estresse. Então, eu falei sim, para ele, olha, tá na hora de fazer uma mudança. Porque às vezes a gente encerrava o expediente, na época a gente encerrava às 17h30.
E ele levava o telefone da empresa, ainda ia respondendo. Tinha cliente que 10 horas da noite estava mandando mensagem. Eu falei, tá errado Sim, isso. sim, Eu falei, temos que, assim, definir um horário para o trabalho e não pode mais ser dessa forma, porque isso nos adoece. sim, E aí você adoece. adoece e você vai trabalhar como? Sim, eu já passei por isso. Foi em dezembro, porque assim, dezembro é muita correria. A gente começa a atender das 8 e vamos até meia-noite. Então já fiquei vários dias do meu esposo me buscar, falar, amor, é meia-noite, eu atendendo cliente. Eu e o time todo. E aí eu fiquei tão ruim que eu não conseguia nem beber água. Eu vomitava com a água. Então eu fiquei muito ruim. Eu fui até em médico, assim, achando que eu tava com algum problema muito sério. Eu até chorava pra fazer exame. Eu falava, mas eu tenho certeza, o médico vai ver um tumor lá, vai ver alguma coisa muito feia, porque eu tinha certeza, porque eu vomitava com água. E aí, quando eu fui ver, não era nada. Eu busquei, não era nada. Foi que eu relaxei. Aí eu fui e falei, não vou trabalhar mais de segunda, eu vou trabalhar só até tal horário. Quando eu defini isso, melhorei. Sim. Hum. Assim, foi muito rápido. E aí, mas por conta da correria, quando você se cobra, vamos supor, amanhã eu vou dar curso, amanhã é domingo, eu vou ter uma turma lá para dar curso. Então, hoje eu não faço atendimento, né? Sim. Porque se eu fizer atendimento hoje, Você vamos vai supor, estar depois, exausta. aí eu vou lá, vou fazer. Não, aí eu não vou estar bem para amanhã e eu preciso estar 100% para minha aluna. Então, quando eu fecho uma turma, eu não fecho de qualquer jeito ou uma vez por semana, não. Minha turma é muito bem elaborada. Então, eu tenho ali um momento de descanso antes disso, para que amanhã eu possa estar 100% para elas. Porque, assim, são pessoas que eu enxergo assim, que são pequenas empreendedoras que estão ali olhando como que vai ser o mundo. Eu preciso estar 100% para dar ali, né? Para ajudar elas nessa etapa da vida delas, né? Então, eu gosto muito de estar bem com minhas clientes. Sim. A Dia, né? curso, você tá dando tudo de você. Você tira tudo que você sabe, tudo que você. Eu tenho há 5 anos, eu tiro tudo e entrego. Então, ali minha energia ela vai toda. Então, eu preciso desse descanso para poder entregar e para poder recarregar também minha energia. Não, essa experiência, assim, do meu marido ensinou É, para mim também. sim, Porque eu falei, tá vendo? Olha, a gente não pode sim, exceder o limite do nosso corpo. sim. Porque se você reconhecer que você errou também, trabalhando É, demais, você não. adoece, não tem jeito. Adoece o dinheiro que você ganhou vai ser usado para pagar seu tratamento, né? Então, não vale a pena. Não. Então, hoje em dia, tanto é que meu esposo hoje, ele tá junto comigo nessa, mas por conta disso, porque antigamente eu fazia tudo sozinha. Então, é uma equipe grande, né? Hoje eu tenho lá 4 meninas, mas é agenda. Então, é várias clientes que eu tenho que, cada uma, conversar com cada uma, confirmar cada uma se vai, se não vai, se a minha leste vai atrasar ou se a cliente vai atrasar um pouquinho. Eu preciso estar atenta com aqueles detalhes. Então, eu somente cuidando disso, cuidando do financeiro, cuidando do estoque, é muita coisa. Então, aí meu esposo falou: não, é melhor eu sair, porque ali os dois juntos conseguem crescer muito mais rápido, né? Sim. Então, é muito bom Ai, que bom. quando o esposo tá junto. Bom, eu quero que você também indique agora, né, para quem está nos assistindo, como que eles fazem para chegar ao estúdio, quem está interessada no atendimento e quem está Sim, interessada também em aprender essa técnica que sim, você desempenha com tanto esmero. sim. A gente tá ali localizado na Alice. Ele fica na frente do Mercado Sorocaba, do outro lado da rua, é um prédio espelhado, em cima da loja Yes Grãos, do Tem Como Errar. E a gente também tá no Instagram, é @deferrer estúdio. E a gente também tem o número de contato, caso alguém queira Pode entrar em passar contato, também. que é 11 9 40 50 7965. Sabe Aí que é só você chamar no WhatsApp. só chamar e agendar. Sim, Olha, Angélica, também quero que você deixe uma mensagem assim. Você já falou bastante, né, da tua paixão por empreender, de que é um sim, propósito de vida. Para sim. quem assim está pensando em empreender, qual dica assim que você dá? Bom, eu acho que tudo tem o momento certo, que Deus tem o momento certo para tudo na nossa vida. E que por mais difícil que seja, a gente tem que continuar. Então, por mais barreiras que a gente encontra no empreendedorismo, o que vai diferenciar daquilo dar certo ou não é o nosso empenho e também chamar Deus para fazer parte do nosso negócio, porque isso faz toda a diferença para que ele dê certo. Ai, que ótimo, né? Essa tua fé
vai te levar ainda mais longe, eu tenho certeza Amém, eu disso. creio. E tem uma empresa familiar, tem essa característica, assim, na Alice, de ter muitas empresas Sim, familiares, né? tem. Onde você está localizado ali realmente é um ponto muito bom, porque é o começo, se eu não me, na terceira quadra, né? Sim, Já de quem está indo no sentido bairro. sim, Fica numa sala que eu já tive o prazer de estar lá, bem sim. aconchegante, muito bem recebida. Ainda não fiz o procedimento, Vai lá fazer. mas a minha filha está muito interessada em fazer O aquele que lash é bem lift. isso, É, que é aquele bem natural, natural. mas só de conversar com você, de ir lá, conhecer o ambiente, saber das técnicas, né, e Sim, da condução do teu projeto, você já sente confiança de que será atendida, seja por você ou por alguém da tua equipe, sim, de modo muito especial, porque vocês sim, fazem realmente a diferença, sim. né? E que seu estúdio alcance cada vez mais pessoas, seja aqui, seja através dos cursos de outros Amém. estados, viu, gente? Olha, tem um curso online Sim, e ela tem toda a atenção, como ela falou, o feedback dela, ela adora receber feedback das clientes, mas ela também, como profissional, dá o feedback para as alunas. Então, quem quiser se tornar uma lash profissional, eu indico aqui a Angélica e quero te gratidão. parabenizar, porque você fez um espaço muito aconchegante. Eu acredito que o espaço foi preparado por Deus, cada detalhe. Foi maravilhoso, mas Deus foi colocando no meu coração cada detalhinho ali do estúdio, então eu tenho muito amor e carinho por aquele espaço. Ai, que ótimo. E é uma família linda, né? A sua, né? Ter sua mãe trabalhando com você. Sim, Como você fala, o teu pai também foi um empreendedor, certamente te espelhou, sim, né? E que não é fácil. Mas é, não é impossível. A minha sim, história, inclusive, se assemelha à sua, porque, por exemplo, você começou a atender numa sala da casa da sua sim, mãe. Eu também morávamos de aluguel ali mesmo, no Bela Vista, uma sim. travessa da Analice, e a gente desocupou a sala, ficamos sem sala para começar. E já estamos ali há 14 Aí, anos, né? é, E na Analice Sacatauskas tem empresas muito longevas, e eu sim, tenho certeza que a sua também, e você vai crescer, de repente, às vezes eu também conheci empreendedores que já estiveram na Analice e que hoje estão em outras avenidas, sim. porque o crescimento está no teu DNA. Sim, amém. É muito maravilhoso. Empreender é muito bom. Que bom. Gente, nós estamos aqui, ó, caminhando para o encerramento, passa super rápido, mas Nossa, verdade. é porque é uma conversa tão leve, mas Sim. dizer que eu esqueci de te perguntar, Uhum. porque eu sempre peço para os meus entrevistados trazer uma dica de livro, mas se você tiver algum livro para indicar para as pessoas, porque eu adoro ler, eu acho que a leitura também transforma, você que busca sempre conhecimento sabe disso, seja na linha que for, se você quiser deixar uma dica de livro. Ai, eu até tô com um na cabeça agora. Se eu não me. Ai, não. Melhor não, porque Mas eu aí não você me lembro direito. passa Eu e te eu passo. vou E eu indicar. deveria ter Mas trago, então, meu do que livro. fala Pra o falar a livro? verdade, é de mulheres empreendendo, mas não na parte da fé, né? Mulheres que Sim. empreendem na fé. Então, Uau! é. É Mulheres Improváveis, esse é o nome do livro. Mulheres Improváveis? Ai, É, que ótimo. Então, olha, maravilhoso. já vou colocar na minha lista É também. maravilhoso. Inclusive, eu deixo um livro lá no estúdio. Pra Ai, que quando a cliente bom! chega, né? Às vezes a gente na correria a gente fica mexendo no celular, mas eu deixo o livro lá. Caso a cliente chegue, ela quer dar uma olhadinha. Nossa, é maravilhoso o livro, muito lindo mesmo. Ai, que ótimo. Então, Angélica, muito bom receber você aqui. Obrigada. A construção da tua história é muito inspiradora e que Deus, né, siga e seguirá certamente Amém. abençoando cada passo para o seu empreendimento, para a sua vida pessoal e para todas as pessoas com as quais você tiver a graça, né, de ensinar e de atender. Sim, Muito obrigada a todos que irão nos assistir. Venham conhecer todos os empreendimentos da Analice Sacatauskas. Lá tem uma diversidade de produtos e serviços, tanto na área da beleza, como está sim. aqui bem representada por Angélica, como de outras. Muito obrigada e até breve. Logo mais vai sair o episódio. Ai, Até. obrigada, Obrigada a adorei. você. Eu amei. A gente ficaria